Quando nós começamos a aprender as coisas do Senhor, nós começamos a descobrir algumas coisas que são muito próprias da nossa experiência, não é? O jeitão que a gente é, a forma como a gente vive e a forma como a gente reage. O modo como, às vezes, a gente encasqueta com algumas coisas e que, de fato, é por causa daquilo que há dentro de nós. A gente escolhe o que a gente vai enxergar ou não no mundo. A gente faz um recorte da realidade, do mundo, das coisas que estão ao nosso redor. E isso diz muito a nosso respeito. Se nós pararmos para pensar e analisar as coisas que nos incomodam, as pessoas que nos incomodam, a gente vai descobrir muito mais a nosso respeito do que, de fato, a respeito das coisas que geram incômodo em nós. Porque cada um de nós acaba escolhendo uma forma de ver o mundo, uma forma de viver o mundo, uma forma de reagir ao mundo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 30. Um texto um pouco extenso, mas você vai entender como que ele tem uma unidade e como é uma história, um relato bastante interessante. Nesse mês de março agora, a gente está em direção à Páscoa, né? O último domingo do mês de março é a Páscoa, onde nós celebramos Jesus Cristo, onde nós celebramos a presença desse Deus maravilhoso, o encontro com esse Senhor que nos amou de tal forma que nos deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E esse texto está nessa dimensão, nessa construção. E nós vamos ler então o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. O bloco é do 16 ao 30, mas eu quero começar no 14 para você entender onde Jesus está. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, citando o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Senhor amado, nós te pedimos que a Tua palavra seja instrução clara, Pai amado, da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu querer. Seja instrução clara, Pai amado, do modo como o Senhor age em nós, do modo como o Senhor nos enxerga, do modo como o Senhor nos salva. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trate de nós nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, revele em nós aquilo que é necessário ser tocado pela Tua presença. Em nome de Jesus, revela a presença maravilhosa do Teu Filho entre nós. Trata de nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Interessante. Jesus Cristo, filho de José, de Maria, nascido em Belém, da região de Nazaré, na Galileia, mudou a história, reorganizou o mundo, mudou a nossa vida, transformou e transforma e continua se propondo a ser aquele que muda o modo como nós enxergamos a vida, o mundo e tudo mais. A experiência de Deus, o Verbo que se faz carne, Jesus Cristo, para nós nos relacionarmos com um Deus mais próximo, é a oferta de um mover presente e acessível de Deus para nós. Um teólogo inglês contemporâneo, chamado John Stott, disse que não há nenhuma outra pessoa, exceto Jesus de Nazaré. Deus primeiro se tornou humano em seu nascimento. Depois carregou nossos pecados em sua morte na cruz. Depois venceu a morte em sua ressurreição. E então entrou e se disponibilizou para o seu povo por seu Espírito. Ele, Jesus Cristo, é o único capaz de salvar pecadores. Não há ninguém mais tem as qualificações que ele tem. Quando nós compreendemos o papel de Jesus Cristo para a nossa vida, a oferta feita por meio de Jesus, o papel que Ele desempenha na nossa experiência de vida, o Pai como revelação do propósito, como revelação da vontade, como revelação do cuidado, do sustento, daquele que cria, daquele que nos traz e nos dá a vida. O mover do Espírito como poder da presença, do movimento, da ação de Deus em nós. E o Filho
como oferta de pertencimento, como oferta de realidade de vida realizada, concreta, possível. Nós já meditamos que Deus poderia simplesmente ter se revelado em espírito, mas Ele não se revelou em espírito, Ele se revelou em carne. Tanto que o Evangelho de João precisa começar dizendo: o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Deus poderia, de alguma forma sobrenatural, ter feito tudo aquilo que Ele gostaria de fazer. Mas Deus resolve se aproximar de nós, como não há nenhum relato, nada que possa ser comparado ao Deus que se aproxima, ao Deus que se alinha, ao Deus que se coloca ombro a ombro conosco. É isso que faz a vida cristã ser tão maravilhosa, desafiadora e transformadora. Deus não é uma entidade difícil, alheia, distanciada. Deus não é apenas aquele que, como um teólogo diz, é totalmente outro, totalmente diferente de nós. Deus, o Criador, se faz criatura para que Ele se torne totalmente como nós. E nesse desafio de uma vida transformada no próprio Filho, de uma vida possível no próprio Filho, Deus se revela como um de nós e como a possibilidade da ação de Deus em nós. Esse texto é maravilhoso porque ele mostra o Jesus, filho de José. Não é esse o filho do carpinteiro? E esse texto me revela e me emociona porque a gente vê Jesus chegando na Galileia, indo para Nazaré. A sua fama, diz o versículo 14, a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Versículo 15, ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Todo mundo admirava a audácia, a ousadia, a autoridade, a capacidade, a eloquência, as palavras de Jesus, filho de José, carpinteiro. Ele não é um dos nossos. O texto começa com a reação que Jesus causa em nós, o espanto, o maravilhamento, a palavra que a gente usou recentemente, né? Um impacto que exige uma resposta. Jesus, com as suas palavras, palavras que, como o próprio texto revela, não é? Eles se maravilhavam, versículo 22, das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. É isso. Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós somos impactados. Como eu falava no início, nós podemos escolher modos de encarar a vida, encarar o mundo, encarar aquilo que aparece diante de nós, e de fato tem muitas pessoas que se deparam com Jesus e dizem: não, agora não, é demais para mim, isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar a forma como eu me porto, as coisas que eu faço, vai mudar o meu caráter, a minha personalidade, as minhas escolhas, e eu não quero que nada mude. Está tudo ruim, mas eu não quero que nada mude. Quero continuar sendo como eu sou. Eu quero continuar sendo como foram meus pais. Eu quero continuar sendo como me ensinaram. Eu quero simplesmente viver a vida da mesma forma como sempre viveram os meus antepassados. Para que mudar? Pelo menos nós já conhecemos os nossos sofrimentos, já temos catalogado as nossas desgraças, já sabemos muito bem os enfrentamentos que nós vamos ter, já temos até nome para eles, já temos até xingamento para reclamar da vida, porque nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos antepassados, e não vamos mudar.
porque é mais confortável uma dor conhecida do que uma bênção desconhecida. Mas Jesus provoca isso mesmo. Jesus é aquele que chega diante do seu próprio povo e diz assim: olha aqui, deixa eu dizer para vocês, eu estou aqui como o cumprimento de uma profecia. Que ousadia dizer para o seu próprio povo: hoje se cumpriu essa palavra. Vocês estão vendo o cumprimento da palavra profética. O Espírito do Senhor está sobre mim. Coisas maravilhosas vão acontecer, milagres vão ter lugar e ser realizados na vida das pessoas. E o povo diz: nós queremos isso, faz para nós um milagre. Ele diz: hoje a palavra se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e essas palavras que são citação do texto de Isaías 61, o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o tempo onde a coisa vai acontecer. O povo achou que era isso mesmo, concordaram com Jesus. Eles tinham ouvido o testemunho daquilo que Jesus já tinha feito, já tinha começado a fazer. Ele tinha passado por lugares antes de chegar em Nazaré, e a sua fama o precedeu, e o povo esperava que ele chegasse então e pudesse privilegiar a sua cidadezinha. Alguns historiadores dizem que Nazaré não tinha mais do que 600 habitantes. A Galileia era um lugar desprezível. A Galileia era um lugar onde houve várias invasões, e especialmente uma invasão de estrangeiros que bagunçou com o sangue puro que esperavam que os judeus tivessem. E os galileus eram vistos de forma um tanto preconceituosa. Tanto que quando quando Natanael é chamado para ser discípulo de Jesus, ele diz a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Existe alguma coisa que presta vindo da Galileia? Como é que Jesus aceitou esse Natanael, né? Oh, Jesus é misericordioso, né? Mas Jesus acolheu esse sujeito que depois entende aquilo que Deus estava fazendo por meio de Jesus. Mas essa é a reação que esse povo da sua cidade, os seus conhecidos, a reação que eles têm é a pior possível. No começo do texto você vê que ele era glorificado por todos, e no final do texto você vê que eles se enchem de ira. Como que a coisa pode degringolar tão rápido? Como que a gente pode mudar de sentimento tão rápido? Como que a gente pode ser tão rapidamente levado de uma apreciação a uma onda assassina em poucos versículos, em poucas palavras? Você viu que o texto termina com o povo levando Jesus para fora da cidade, para a beira do precipício, para empurrar ele do precipício e falar assim: puxa, ele escorregou e caiu. Com amigos assim, para que ter inimigos, né? Com irmãos assim, para que ter inimigos? Como que esse texto, que é considerado na interpretação bíblica como um resumo do ministério de Jesus, e especialmente narrado em Lucas, tem um propósito missionário, um propósito de mostrar aquilo que é a ação de Deus em Jesus Cristo, não restrito a uma pequena cidade, a um pequeno povo, ou mesmo apenas a região da Judéia, Samaria, entre os israelitas aos judeus, mas como uma ação que extrapola fronteiras e é para os estrangeiros, é para o mundo todo. A perspectiva de Lucas é exatamente essa palavra que alcança o mundo inteiro.
No conceito de Lucas, Jesus é o Senhor do universo todo. Ele não é uma revelação de um Salvador tribal, nacional, de um povo. O Cristo é para o mundo, é para o universo, é para toda pessoa que crê. O povo de Nazaré não gostou da história. Jesus cita dois profetas, cita Elias e Eliseu. E ele coloca no exemplo de Elias, dizendo, olha, eu não vou fazer milagres entre vocês, porque assim como Elias foi abençoar uma viúva estrangeira, e tinha tanta viúva em Israel, e ele abençoou uma viúva estrangeira. E Eliseu, o profeta, recebeu um general de guerra estrangeiro, enquanto existiam tantos outros doentes em Israel, e quem foi curado foi Naamã. Deixa eu dizer para vocês, milagre aqui não vai ser operado. Muito bem, aí. E por que o milagre não aconteceu? Por que será que Jesus não se propôs a abençoar o seu próprio povo? Porque, de fato, Jesus quer dizer uma mensagem muito clara. Eu não estou aqui para espetáculo. Eu não estou aqui para que vocês possam dizer que o Jesus, filho de José, esse que vocês achavam que não ia dar em nada, agora é um grande curador, um grande pregador, e aí vocês atraírem, então, atenção para Nazaré, para a sua cidade, para que haja ganhos. Eu vim para que os pobres sejam tocados pelo poder de Deus. Para que os mudos, os surdos sejam tocados pelo poder de Deus. Para que o ano aceitável do Senhor seja pregado e seja crido. Eu não vim para fazer espetáculo. Eu não sou um showman. Eu não vim aqui para que vocês simplesmente peçam, faça isso ou faça aquilo, nas palavras de João Batista, não é? João Batista diz, veio João Batista, que não comia, não bebia, vivia nos desertos, e vocês o chamaram de louco. Vem o Filho do Homem, falando a respeito de Jesus, e come com vocês, bebe com vocês, vocês criticam. O que vocês querem? Querem nada. Não querem nada com a fonte do milagre, não querem nada com a fonte da transformação, querem apenas a paisagem que há diante de tudo isso. Jesus vem para que essa ação transformadora possa alcançar as pessoas que mais necessitam. Hoje de manhã a gente falava sobre isso, não é? Jesus diz, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que se julgam autossuficientes, que se virem na sua autossuficiência, porque eles não querem crer, eles não querem a ação de Deus. Essas palavras parecem ofensivas. Ele diz, eu vim para evangelizar os pobres. Os pobres financeiramente, os pobres de espírito, os pobres de esperança, os pobres empobrecidos na sua motivação de vida.
Essa palavra continua sendo real, verdadeira para os tempos de hoje. Um encontro com Jesus, uma experiência de fé em Jesus transforma a nossa expectativa de vida, transforma a nossa forma de enxergar o mundo. Ela enriquece a nossa capacidade de relacionamento, ela enriquece a nossa visão de esperança com relação ao mundo. Ela faz com que a força que há em nós possa adquirir um volume, um tamanho, uma dimensão que nos protege contra todas as tormentas que há no mundo. O olhar de fé, o olhar enriquecido por aquilo que Deus fez em Jesus Cristo, muda a nossa perspectiva de vida. Nós não ficamos dependendo de como oscila o mundo. A gente não fica dependendo de como que a nossa vida acontece no meio das notícias. Essas coisas não nos amedrontam, porque a esperança que há em Jesus Cristo fortalece a nossa vida, enriquece a nossa esperança e nos mostra um modo muito mais seguro de existência. Proclamar libertação aos cativos. Muitas vezes nós nos deixamos aprisionar por ciclos de miséria humana. A gente é aprisionado por ira, a gente é aprisionado por violência, a gente é aprisionado por tristeza, a gente é aprisionado por desesperos. E quando Jesus lê o livro do profeta Isaías, dizendo que ele veio proclamar a libertação aos cativos, ele está propondo uma forma nova de enxergar o mundo e enxergar a própria vida. Quando ele diz que ele veio restaurar a vista aos cegos, ele revela que ele quer mostrar para nós aquilo que está bem à nossa frente. Muitas vezes a gente não enxerga aquilo que está bem diante de nós. E nós procuramos olhar para outros lados, olhar para outros lugares, buscar aonde não há. E normalmente a gente quer esconder da gente mesmo aquilo que está bem diante de nós. Interessante, porque me parece que esse povo de Nazaré queria exatamente isso. Vamos alçar esse Jesus, filho de José, a um nível maior do que nós. Mas não porque nós queremos com que ele transforme a nossa terra, mas porque nós podemos controlar, ele é um dos nossos, a gente pode ter influência sobre ele. E Jesus, então, ele está sendo novamente tentado, debaixo das palavras dos seus conterrâneos, dizendo: mostra o teu poder agora, mostra que você veio, mostra para nós que você é poderoso. Se você lembrar que esse capítulo 4 começa com as tentações, Jesus tentado no deserto, logo após o batismo, e uma das tentações, ou pelo menos duas das tentações, tem a ver com poder, com demonstração de poder, de grandiosidade, de autoridade, não é? Satanás leva Jesus ao topo do templo e fala: se joga porque os anjos vão te carregar, e aí todos vão ver que você é o grande e poderoso Cristo Salvador. Ele fala: não é desse jeito que se revela o amor de Deus. O amor de Deus se revela com o meu esvaziamento, com o meu espírito de servo, com a minha obediência até a cruz. Ele diz: eu vim para pôr em liberdade os oprimidos e dizer que o tempo é agora. Nós estamos nesse caminho de entender a presença de Jesus Cristo como algo real e palpável, como uma experiência de relacionamento, como uma decisão de fé que gera em nós uma transformação interna nos nossos valores essenciais, no nosso caráter, no nosso comportamento, na nossa visão de mundo.
E esse texto, então, nos coloca um encontro com Jesus que gera reações inesperadas. O encontro que eles tiveram com aquele que se diz e que revela na frente deles: vocês estão vendo Cristo diante de vocês. E eles dizem: então, prova que você é o Cristo. Ele fala: não, não vou provar. Vocês não querem crer. Vocês querem sinais. E se eu dou um sinal para vocês, para que vocês precisam crer? E se eu opero milagres a vocês que não precisam, simplesmente vou estar satisfazendo a curiosidade de vocês? O envolvimento com Deus, ele não é no caminho da curiosidade, ele é no caminho do relacionamento. Jesus liberta por meio da sua vida, ele prega o tempo oportuno, e o tempo é agora, para mim e para você. A revelação da autoridade de Jesus sobre a vida, porque ele vive, porque ele é o verbo feito gente, porque ele manifesta o poder e o propósito de Deus de todas as formas possíveis. Ele liberta por meio da sua vida. Ele diz: este é o tempo. Ele revela a verdade. Pelo conhecimento nós acessamos esse momento de decisão e pela fé nós entramos no plano de Deus em Jesus Cristo, o seu Filho na cruz, como último sacrifício, como oportunidade de redenção. Ele nos dá o exemplo para que a gente possa provar a possibilidade da vida. Na dimensão da cultura, na dimensão da vida real, na dimensão dos nossos desafios, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos e práticas, dos nossos valores, daquilo que a gente enxerga da vida, daquilo que a gente decide enxergar da vida e daquilo que a gente pode enxergar da vida, Jesus age na vida concreta por meio da sua própria vida. Jesus nos liberta por meio da sua morte. Uma ação física, um corpo pregado na cruz, que tem um efeito espiritual abrangente para toda a humanidade. Um sacrifício feito em nosso lugar, para que nós, seres espirituais, para que nós, seres de espírito, sejamos resgatados do caminho da morte, do caminho do pecado, a redenção que Deus opera em nós por meio da cruz, por meio de Jesus, como substituição. Eu e você deveríamos ser pregados na cruz, mas Ele se coloca em nosso lugar. No caminho da Páscoa, nós precisamos entender essa mediação feita por Jesus, essa substituição que paga o preço do pecado, que é a morte. Um amor de Deus na prática, que transforma tudo aquilo que é em espírito, tudo aquilo que é interno, tudo aquilo que é emocional, tudo aquilo que é espiritual, e opera em nós uma transformação, gerando um novo nascimento, gerando uma nova oportunidade, gerando uma forma renovada e renovável de viver a vida em Jesus Cristo. Essa experiência com Jesus Cristo é transformadora. Essa experiência em Jesus Cristo, ela refaz o nosso caminho e a nossa história. E Jesus Cristo nos liberta por meio da sua ressurreição. O novo ser, a nova criatura, com poder extraordinário que vence a morte, com poder extraordinário que oferece a vida, com poder sobrenatural que subverte a ordem das coisas. O poder de Deus em Cristo. Tudo que é morte se torna vida, tudo que é fim se torna começo, tudo aquilo que é mal se torna bênção. Pela fé em Jesus Cristo nós aprendemos um outro caminho.
Mas como nós vamos encarar isso? Na expectativa do mover de Deus, nós vamos glorificar a Deus, como no início do texto esse povo de Nazaré glorificou. Nós vamos dizer, sim, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é Jesus Cristo, o próprio Deus feito gente que morreu por mim na cruz. Mas quando Ele me nega uma resposta de oração, quando algo não acontece na minha vida, quando algum revés aparece na minha história, quando algo que eu não gostaria que acontece toma lugar na minha vida, eu levo ele para a beira do precipício e digo, e aí? Você não vai fazer milagre? Você não vai responder minha oração? Você não vai agir na minha vida? Ou mais violento do que isso, Senhor, o Senhor vai agir na minha vida, o Senhor vai operar milagre, o Senhor vai responder a minha oração, e eu não quero isso, eu não quero que a Tua presença transforme a minha vida, eu não quero abrir mão de todas as coisas que o pecado construiu em mim, eu não quero abrir mão de tudo aquilo que a minha história me trouxe até esse momento, eu não quero, Senhor. E é incrível como a gente faz isso. Mesmo sofrendo, a gente diz, Deus, fica para outra hora. Não age agora não. Porque a onda está muito boa, a curtição está legal, o prazer está ótimo. Tudo aquilo que eu tenho autorização então de fazer, Senhor. E não é porque com Deus não vai ter autorização, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. Mas é porque a presença do amor de Deus nos constrange a um outro tipo de relacionamento com Ele. Nessa noite, que essa mudança de humores possa acontecer para nós no modo reverso do texto. Que aquela vontade de matar alguém, aquela vontade de empurrar alguém do precipício, aquela vontade de fugir de qualquer tipo de transformação que Deus possa fazer em nós, possa ser transformada num desejo profundo do mover de Deus, que nos transforma por completo, que nos toma por completo, que nos ama por completo, que nos orienta por completo, que trata da nossa vida como algo muito fácil de ser resolvido na presença dEle. Que nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso que se fez gente. Que nesse caminho da Páscoa, que nessa direção para um dos momentos mais significativos da nossa fé, quer entender que aquele que se fez vítima, que se fez sacrifício, fez para que espiritualmente nós sejamos regenerados e uma nova criatura tome lugar, e uma nova criatura nos redirecione nesse mundo, e a gente possa enxergar a vida com outros olhos. Como diz a frase do John Stott, somente nele, somente Ele tem essas qualificações. Ele é o único capaz de salvar pecadores. Ele é o único capaz de regenerar a nossa vida do pecado. Ele é o único capaz de transformar o rumo da nossa história. Que nessa noite, mais uma vez, você se comprometa com Jesus Cristo. Você se comprometa com um relacionamento que é muito mais e muito além do que simplesmente algumas palavras de uma pregação, mas é uma experiência profunda, espiritual, que transforma a nossa vida por completo. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor nessa noite. Diz a Ele o quanto você deseja que a presença de Jesus seja poderosa e transformadora. O quanto você deseja a ação do Cristo regenerando a sua vida por completo. Pai, em nome de Jesus,
Nós te pedimos, Senhor, que nesse tempo de culto, de adoração, seja, Senhor, um movimento nosso de exaltação da Tua presença e do Teu poder, uma decisão de compromisso contigo, um desejo de relacionamento. Abrir o nosso coração a Ti, Senhor. Para que, Senhor, toda pobreza e miséria sejam transformadas em nossa vida. Que toda cegueira, Senhor amado, seja curada em nós. Que tudo aquilo, Senhor, que ainda pesa sobre nós, seja levado contigo na cruz. Nós queremos exercitar a nossa fé, nós queremos exercitar, Senhor, essa capacidade de crer em Ti, nos envolvermos no mover do Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, sopra sobre nós o Teu Espírito. Transforma, Senhor, esses nossos humores, essa forma de olhar o mundo, essa forma, Senhor amado, de interpretar a Tua presença. Trata de nós, Pai amado, para que em nome de Jesus, nós possamos Te aceitar. Mesmo que não haja milagres, Senhor, mesmo que não haja sinais, mesmo que não haja qualquer manifestação, nós cremos na cruz, nós cremos no sacrifício feito por nós cremos, Senhor, na oferta de salvação, nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Oh Deus amado, que essa experiência fique muito clara para nós, Pai. Que a nossa vida seja transformada, que o milagre aconteça, que a resposta de oração venha. Senhor amado, que o nosso comportamento seja transformado, que o nosso caráter seja tratado, mas em nome de Jesus, que acima de tudo, Jesus Cristo seja o centro da nossa existência. Pai amado, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui por isso, nós fomos atraídos pela cruz, nós fomos atraídos por Jesus, nós fomos atraídos por essa salvação oferecida a nós, gratuita, acessada pela fé, em nome de Jesus, que age no mais profundo do que nós somos. Pai, eu clamo pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas, nos dá uma experiência, Senhor amado, profunda, poderosa, abrangente, ampla. Senhor, em nome de Jesus, dá a cada um dos Teus filhos e filhas a revelação da Tua presença. Senhor, esse amor maravilhoso revelado em Cristo, que nos alcance e gere em nós a alegria sublime, plena, perfeita em Ti, Senhor. Pai amado, eu Te louvo porque Tu és um Deus presente. E, Senhor, como estamos aqui orando, Pai, no Teu altar, em nome de Jesus, nós buscamos em Ti, Senhor, essa resposta, nós buscamos em Ti, Senhor, essa experiência, nós buscamos em Ti, Senhor, essa revelação, nós buscamos em Ti, Senhor, essa presença poderosa em nossas vidas. Pai, nós não estamos apenas num movimento social ou cultural, nós buscamos a Ti em espírito e em verdade. Responde ao nosso coração, fala, Senhor, ao nosso coração, surpreende-nos, Senhor, no nosso caminho, surpreende-nos, Senhor, na vida, surpreende-nos, Senhor, no meio de todas as lutas que temos, transforma a nossa vida, Senhor. Nós buscamos a Tua presença, Pai, para que em direção à Páscoa, em direção, Senhor, ao reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito por nós possamos experimentar mais de Ti. E experimentar vida eterna e vida plena. Vida que começa agora e se prolonga para toda a eternidade. Sopra sobre nós o Teu Espírito, Pai. Manifesta a Tua presença e o Teu amor em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a presença de Deus seja poderosa sobre a sua vida. Que Jesus Cristo se revele. E você tome uma decisão. E você tome uma decisão que transforma todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deixa a palavra continuar a falar ao teu coração. Deixa Deus continuar ministrando durante a semana. Deixa o Espírito falar ao teu coração, revelando a vontade, revelando o conhecimento e a presença de Jesus na tua vida. Viu? E as coisas vão assumindo uma outra forma, um outro jeito
de interpretar, uma outra forma de se relacionar com as pessoas, um outro modo de estar no mundo. Isso vai acontecendo em nome